Rapaziada, e aí minha gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um episódio da nossa Master Liga com o Corinthians e o cachorro tá latindo, mas é isso mesmo. Vamos lá, vamos ver algumas notícias, né? Aparentemente o Di Plácido não está... A torcida não tá muito feliz com o Di Plácido, né? Depay, em grande fase. Gente, vamos ver só um negocinho aqui rapidinho. Vamos ver quantos gols tem Memphis Depay nessa temporada. E Memphis Depay tem 27 gols ainda já nessa temporada, cara. E o Yuri Alberto tem 6 gols. Mano, é muito distante. O Memphis Depay com 27, o Yuri com 16, mano. É muita loucura isso. O Memphis Depay é o nosso artilheiro isoladaço. Praticamente dos gols que a gente faz é tudo do Memphis, né? A gente só faz gol com o Memphis. Isso é complicado, viu? E eu tô pensando aqui, rapaziada, a gente vai renovar o contrato de Memphis Depay. Só que assim, a gente vai renovar, mas ele vai ter que... Olha, ele tá satisfeito, por isso não deve ser difícil negociar. Ele vai ter que ganhar menos, cara. Vai ganhar 900 mil por mês, 5 anos, eu acho que 3 aninhos tá ótimo. E dá uma reduçãozinha na taxa, porque a taxa dele é bem alta. A gente vai renovar. E cara, vamos continuar com Memphis Depay pra Libertadores. Eu tomei essa decisão. A gente só vai diminuir um pouquinho o salário dele, por se a gente consiga pagar, reduzir um pouquinho o salário dele, tá? Até pra bater um pouquinho com a vida real, né, gente? E o Yuri Alberto, se a gente receber uma proposta boa, o Yuri Alberto, assim, na vida real já acho que ele vai sair. E aqui ele não tá entregando, aqui ele não é titular, né? 17 jogos, 6 gols e 3 assistências. O Memphis com 10 jogos a mais praticamente tem muito mais gol do que o Yuri Alberto, cara. O salário dele é alto, vai ser bom, só que a gente vai precisar ir atrás de centroavante. Eu coloquei agora, mas eu quero vender ele pro ano que vem, tá, galera? Já montar esse time pro ano que vem. E vamos fazer uma análise de elenco aqui pro ano que vem, né? Esse episódio eu quero fazer uma análise de elenco, né? Provavelmente a gente vai pra Libertadores. Não sei se vai ser campeão brasileiro, mas a gente tá na disputa. Ano que vem volta o Guinegão. Guinegão 74 de over, a gente pode usar o Guinegão. Pode usar mais o Guinegão, 74 de over é bom, é um overall muito bom, tá? Vamos vender sim o Yuri Alberto. E aí teremos Thiago Palacios e Dieguinho. E aí, vamos ficar com o Dieguinho? O Caio César, a gente já... Mano, os caras ofereceram 60 milhões. Eu acho que vale a pena, muito a pena vender, cara, o Caio César. O Caio César vale a pena vender. Até porque na posição do Caio César, que tem Thiago Palacios, Dieguinho, tem Breno Bidon que joga, Garro joga, Lingard joga, até o Labiá joga, Carrilho joga, tem muito jogador. Então, acho que 60 milhões, eu acho que vamos vender o Caio César. Se eu me arrepender, me arrependi, mas já vendi o Caio César. Não deu certo aqui no Corinthians, rapaz. Na vida real, acho que ele joga bem, mas ele machuca muito, cara. Ele machuca muito na vida real. Garro, Lingard e Labiá, mano, Labiá pro ano que vem. Eu queria fazer esse cara dar certo, marroquino, mas, mano, não dá, rapaziada. Vamos vender o cara e a gente tem que contratar um outro meio atacante. Breno Bidon, eu tô achando uma posição nova pro Breno Bidon. Promessa, vai ficar. Carrilho, mano, tá decaindo, mas é um craque de bola, é um jogador que é importante pro nosso elenco. Cara, uma coisa que eu dou graças a Deus aqui no Corinthians é que a gente tem meia de ligação, tá? A gente tem Breno Bidon, Carrilho, Matheus Pereira e André, todos excelentes, mas o Christian Medina, que assumiu a titularidade absoluta. E aí a outra vaga, na minha opinião, esses 4 disputam e disputam muito bem. O André, ele tem uma característica muito boa, mas o Breno Bidon, qualidade excelente. O Carrilho, qualidade, mas não firma. E o Matheus Pereira, constância. Então acho que meio de ligação, estamos bem servidos. E nessa aí a gente tem o Ranieri também, né, rapaziada? E o Ranieri, o que a gente faz com o Ranieri? O Ranieri não joga nem de lateral direito, nem de zagueiro, nem do que for. A gente não joga com o Ranieri.
E aí, o que a gente faz com o Ranieri, rapaziada? O que a gente faz com o Ranieri? Ó, o Pedro Milans tá aqui no time, mas tem muito time querendo ele, tá? E eu vou vender, cara. A gente não vai renovar. Já não tem como renovar, a gente não vai renovar com o cara, vamos vender o cara. Tem muito time atrás do Pedro Milans. E o Mateuzinho, rapaziada, eu vi isso, vamos fazer uma negociação aqui, cara. Mateuzinho, ele vale quanto? Ele vale 3 milhões de reais no jogo. Vale pouquíssimo. Mas eu vi que o Zenit tá interessado no Mateuzinho, cara. Pois é, o Zenit da Rússia tá interessado no Mateuzinho. E tem um jogador que o Corinthians pode estar pedindo uma troca. Tá? O Corinthians pode estar pedindo uma troca. Que é o Mantuan. Só que o Mantuan aqui no jogo ele vale muito mais que o Mateuzinho. Se a gente for negociar e trocar o Mantuan pelo Mateuzinho, não dá o cheiro. Não dá o cheiro. O jogador tem uma boa visão, mas olha só, a gente ainda tem que pagar mais de 100 milhões pelo Mantuan. Não dá o cheiro. O empréstimo do Mantuan, mano, de um ano é 50 milhões por um empréstimo. Rapaziada, a gente não tem essa condição financeira. Eu queria muito contar com o Rollaser, porque ele tem uma característica muito parecida do Thiago Palacios. É um preço barato, mas não para essa temporada, tá? Pensando na próxima temporada. Eu queria contar, se o Yuri Alberto sair, cara, Roger Guedes. E se a gente vender o Memphis também, né? Mas olha, o Roger Guedes. Que corintiano não gosta do Roger Guedes, rapaziada? Não só Roger Guedes, John Kennedy é uma opção muito boa, tá? William José, Ener Valencia já é mais velho. Carlos Vinícius, eu acho que esse Carlos Vinícius é a cara do Corinthians. O Corinthians já tentou, tá tentando ainda, né, se eu não me engano, do Arthur Cabral. Mas tem, ó, o Origi, Gabigol e Roberto Firmino. O Roberto Firmino seria titular, né, cara? Seria muito titular o Roberto Firmino. Mas é isso aí. Quanto a negociações, eu quero contratar um zagueiro canhoto para a próxima temporada. O Denayer tá livre no mercado, um zagueiro que não é canhoto, mas assim, se a gente vender o Gustavo Henrique, eu contrataria muito o Denayer, novo, overall altíssimo. Mas eu quero contratar muito um zagueiro canhoto para a próxima temporada, tá, rapaziada? Bom, negociações foram isso. Vamos montar o time pro jogo contra o Bragantino. É de preto, sem problema nenhum. E vamos montar o time. A gente tem uma formação nova. Eita, e não salvou aqui. Mas a gente tem uma formação nova, que é essa aqui que vocês estão vendo. Porém fluida. No início, quando tiver a bola, quando não tiver a bola, a gente recua. Os pontas viram meia esquerda, meia direita. Eles recuam para ajudar na marcação. Tem dado muito certo. Só que o Solari, que é o ponta esquerda titular, ele não vem jogando bem nessa ponta esquerda. Quem cresceu o futebol? Thiago Palacios. Thiago Palacios cresceu muito o futebol dele. Christian Medina, e Breno Bidon aqui. Eu achei esse meio campo. Rodrigo Garro. Eu tô tentando fazer ele jogar muito bem. Eu gosto muito do Garro, mas ele recua muito. E eu acho que nessa formação, como os ponta recua, pode ser que o Garro, sabe, jogue mais. Tem jogado melhorzinho. O banco é esse, né, gente? O banco é esse. E tem aí, Andileri ou Bidu, cara. O Andileri tem dado muito mais consistência, até nos treinos que eu tenho feito. E aí o Barbosa, Gabriel Paulista. Mano, Gabriel Paulista joga muita bola. É o nosso melhor zagueiro, o Gabriel Paulista. Tem o Gustavo Henrique e tal, mas, mano, o Gabriel Paulista é bola, tá? E o João Ricardo, mas a gente tem o Felipe Longo. Eu tô pensando em vender o João Ricardo, gente, até porque no jogo ele já tava aqui, mas na vida real ele não está no Corinthians, né? O Corinthians não chegou a contratar ele, então eu acho que eu vou vender ele, tá? Nessa temporada ou pra próxima. Eu não vou segurar ele, não. Vamos pro jogo. Gustavo Henrique de Plácido, esse é o time, é um time bom. O Memphis é o homem-gol do time. Vamos ver se o Lingard de hoje dá conta. Essa ponta esquerda tá com problema, viu? Porque o Solari chegou jogando muito bem, mas quando recua ele, eu jogo, né? Agora só na 4-3-3 eu acho que ele joga, mas quando recua um pouco mais dele, aí ele não joga, ele não desempenha o mesmo.
que ele chegou desempenhando. Mas vamos que vamos pro jogo. Partiu, é nóis. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver, com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Uma formação ofensiva, com 4 na defesa, 3 homens no meio e 3 atacantes. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a partir de trás, que é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Opa, foi uma falta claríssima. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Ramírez. Mandou a bomba! Pegou mal demais. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Breno. Lingard. Lingard tentou a metida de bola. Lingard. Breno. Abriu o jogo pela esquerda. Lingard. A metida de bola. O lance está parado, marcado impedimento. Meteu ali pela direita. Botou para correr. O Corinthians tem a melhor defesa da liga. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. O Bragantino defendeu seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram críticas às decisões que ele tomou na partida. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. Que o futebol é isso, que a arbitragem é aquilo, que os meus números foram esses e tal. Mas ele errou, né? Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Jogou na área. Abriu pela esquerda. Chegou de carrinho para matar a jogada. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Juninho. Jogou a bola lá pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. Recebe Depay. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Segura o goleiro. Quem será que vai dar vida a esse jogo? Lingard. Tentou o passe. Ramírez.
Procurou alguém ali na frente. E a bola chegou nele. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. A batida! Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda. Fim do primeiro tempo. 0-0. Vamos pro jogo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Para mim, a falta foi bem clara. O Corinthians mostrou muita vontade e brigou bastante para conseguir o empate no clássico. É agora! O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Tá um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Uma bola de longe com muito veneno levou muito perigo para o goleiro. Gabriel estava bem colocado, cortou a bola. Depay. Preparou. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Meteu a bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Opa, que presente pro adversário. A posição é boa. Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Gabriel. Olha a batida! Chutou! Grande defesa do goleiro! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Vai ter gente nova entrando em campo. Por cima, subiu! Gol! Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes. Bola pro gol. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Substituição, vai ter sangue novo em campo. E o time sai na frente, 1-0. O time mostrou capacidade, conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Pedro Henrique. Depay. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Vai tentar bem a batida.
Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Tentou de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Breno. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Ele tem espaço para a jogada. Que foguete! Nesse lance, ele teve a chance de empatar o jogo. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. O Corinthians colocou o sangue novo em campo. O Bragantino consegue mais um escanteio. Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. É falta nele. Conduziu a bola em direção ao gol. Ele estava esperto no lance, hein? Metida de bola por cima. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Lingard. Vem o passe. Depay. Olha o perigo. A cabeçada. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Roubou a bola. Gabriel tenta o lançamento. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer por 1 a 0.